Homeschooling, ou educação domiciliar, feita em casa. O tema é polêmico e está entre as prioridades de 100 dias do governo Bolsonaro. Uma medida provisória que estaria em discussão deve regulamentar esse tipo de educação, já adotada em 60 países, entre eles Estados Unidos e Portugal, mas ainda considerada ilegal no Brasil. De acordo com promessa do novo governo, que saia uma medida provisória em breve tratando do assunto para que as famílias que têm interesse no tema possam ter um norte constitucional, um norte legal para poder praticar o homeschooling, como é chamado. De acordo com um levantamento feito pela Associação Nacional de Educação Domiciliar, em 2017, 360 famílias adotavam esse tipo de educação. Em 2018, esse número subiu para 7.500. Em 8 anos, 2.000% de aumento, a maioria na educação especial. Desse total, cerca de 60 famílias aguardam julgamento de processos que solicitam na Justiça a autorização da mudança no sistema de educação do regular para o domiciliar. A decisão do Supremo, em 2017, forçou o governo federal a editar a medida provisória, que deve ser enviada ao Congresso. De acordo com esta pedagoga, especialista em educação especial, o que tem levado muitos pais a assumir a educação dos filhos é a falta de qualidade no ensino formal, o crescimento de casos de bullying e violência nas escolas e, principalmente, no que diz respeito à inclusão. A aprendizagem realmente ela acontece tanto de maneira sistemática, é interessante ressaltar isso, tanto no meio formal, nas instituições escolares, como acontece de maneira espontânea. Dentro da educação, fazer uma relação entre a educação escolar, entre a importância desse processo de interação social, de socialização, isso é importante, sem dúvida nenhuma, são características essenciais. Esse processo de inclusão, processo inclusivo é importante dentro eu falo no âmbito educacional, a questão da escola, a questão realmente do acolhimento, essa questão também da diversidade, já que nós trabalhamos com uma pedagogia da heterogeneidade, onde existe a diversidade e existem diversidades em sala de aula. No caso dos alunos especiais, a educação domiciliar nem sempre é a saída. Esta dona de casa tem um filho autista e hoje é contra a substituição da escola pelo ensino em casa. No início eu era até a favor, porque ele era pequenininho e por conta de bullying, essas coisas na escola, eu achava que ele não ia se dar bem. Mas aí o primeiro ano dele foi ano passado, ele foi para o pré-1, e eu vi que ele teve um desenvolvimento bem legal. Mas a educação domiciliar não é direcionada apenas a crianças especiais. Temos que pensar sobre isso. Ou seja, existe uma formação adequada dos pais também para poderem estar acompanhando seus filhos? É algo que eu gostaria que nós pensássemos enquanto sociedade. Do jeito que está sendo proposta, a medida provisória deve abranger todas as crianças e vai depender de uma opção dos pais, desde a educação básica até o ensino médio. O assunto divide opiniões e, por isso, precisa de muita discussão. Do ponto de vista negativo, como que essa criança vai ser acompanhada no processo educacional dela, não só em termos de conhecimento, mas também o desenvolvimento social dela, que esse é um conhecimento importante que ela precisa adquirir e isso só é possível na convivência com os diferentes. Do ponto de vista positivo, o acompanhamento efetivo dos pais ficaria muito mais intenso, mas isso ainda é uma preocupação. A regulamentação deve definir como será feito o controle social, que hoje também é responsabilidade das escolas. Também não está claro ainda como deve funcionar o sistema de avaliação desses alunos em casa. Como não tem nada legalizado, como fazer a regulamentação disso? Como reconhecer que essa educação está sendo aplicada? Como fazer com que essa criança não sofra, por exemplo, algum preconceito, ou sei lá, tem alguma deficiência não reconhecida ou reconhecida? Não estou aqui dizendo que a educação não tenha qualidade, ela pode ter até uma qualidade melhor, isso vai depender de caso a caso. Para os especialistas, a educação domiciliar não pode ser considerada sinônimo de desenvolvimento.
A gente tem países como Estados Unidos, Canadá, que desenvolvem a educação domiciliar, sempre lembrando que essa educação domiciliar lá, ela é autorizada pelo governo. A Suécia, por exemplo, a prática da educação domiciliar é considerada crime. Então a gente vai ter que estudar a realidade brasileira. Uma outra coisa que é importante considerar, muitas crianças vão à escola para ter acesso não só a conhecimento, mas também à merenda escolar. Esse é um aspecto bastante importante.